Doutor Marcelo, além dessa história que aconteceu agora, né, que calhou da gente ter esse assunto também, a gente teve no final de semana a história do ex-ministro da Educação, o Abraham Weintraub, que veio para cá. Gerou maior polêmica porque ele entrou, todo mundo queria saber, como é que foi que ele entrou? Ele veio com o avião da FAB. Não, ele veio para um voo comercial, né? Usou o passaporte diplomático dele, mesmo ele tendo sido exonerado, né, logo depois, a partir do meio-dia, essa história. Para quem não conhece, eu tenho imagem do Abraham aí para colocar no ar. Esse é o agora ex-ministro da Educação. Aí ele diz o seguinte, ele se defende dizendo que ele foi já indicado para ser o novo diretor do Banco Mundial, que já seria alguma coisa, já teria alguma coisa a ver com, de repente, uma missão diplomática. Mas até então, ele perdeu o foro privilegiado dele, ele não tem cargo no governo, por mais que seja indicado, a indicação não configura cargo, e ele está com o passaporte diplomático. Esse é o Abraham Weintraub, que você está vendo aí. Aí eu te pergunto, doutor, ele cometeu, e essa é a grande dúvida, são duas, ele cometeu algum crime? Segundo, ele pode ser deportado? Porque já tem uma informação aí também. E aí, doutor, o que o senhor conta pra gente? Bom, vamos analisar a lei de imigração e aplicar essa lei ao caso concreto dele, tá? Eu fiz algumas notas aqui, porque é muita coisa. Eu vou tentar simplificar, que eu sei que a gente não tem o tempo todo aqui. Você tem outras coisas para tratar aí no seu programa. Fica à vontade, fica à vontade. O que ele vai ser provavelmente acusado é de o que eles chamam de fraude de imigração ou chamam de willful misrepresentation. O que é isso? Para você ser considerado que você fez uma representação falsa e voluntária para a imigração, você tem que mostrar que você tentou obter algum benefício imigratório, no caso, a admissão nos Estados Unidos, quando não era permitido, até por causa do coronavírus, o banimento que houve com os voos que vieram do Brasil. Também você tem que fazer essa representação falsa. Não se esqueça que quando você se apresenta à imigração no aeroporto com algum passaporte ou visto, você está fazendo uma representação. Você está afirmando que você quer entrar como turista, quer entrar como estudante, quer entrar com um passaporte diplomático, porque você ainda está na condição diplomática. Então, isso aí também aconteceu. E a representação tem que ser material. Material quer dizer, se não fosse por aquela representação, ele não conseguiria ganhar o benefício. Então, todos os critérios que existe na lei para ser considerado como willful misrepresentation estão aí preenchidos, todos eles sem exceção. Além disso, tem a parte da fraude. A fraude, é quando você usa um visto inválido ou um visto falso, ou um passaporte falso, para obter um benefício imigratório também, para ganhar admissão aos Estados Unidos. Tá? Por que isso é importante? Porque também todos os critérios para configurar fraude existem da mesma forma que a willful misrepresentation. Agora, o mais importante disso são as consequências de você fazer isso. Então, uma pessoa que entrou nos Estados Unidos com um documento falso é deportável. E o que vai estabelecer isso aí, mais ou menos, é o momento em que isso aconteceu. No momento em que ele se apresentou, ele estava na condição de diplomata ainda ou não? Então, aí, ele estava tecnicamente ainda como diplomata, mas já havia saído do cargo, já havia se despedido, já havia posto no Facebook, na mídia social, sei lá, tudo que ele tinha que colocar. Aparentemente, segundo a matéria do New York Times, que foi a minha fonte principal em relação aos fatos, e eu estou aplicando agora a lei em relação a esses fatos, então, aparentemente, ele já havia saído desse cargo, mas a exoneração só se deu depois que ele entrou aqui. Só que tudo estava já tranquilo para ele já assumir um outro posto que não era o cargo diplomata. Então, numa situação como essa, ele cometeu a fraude por se apresentar com passaporte diplomata quando a intenção dele não era estar ocupando esse cargo diplomático aqui nos Estados Unidos. E, além disso, mesmo que até pudesse arguir que, tecnicamente, ele estava indo como diplomata, ele não está mantendo mais esse status. Porque se ele já foi exonerado naquele momento, ele parou de manter aquele status. Ou seja, inclusive hoje, até para a gente incluir, inclusive hoje, o governo fez uma correção
na exoneração, colocando que, como tinha saído a exoneração no dia que ele chegou, foi muito ajustado. Ele chegou aqui, ele tuitou que estava aqui, saiu a exoneração dele. Aí arrumaram agora no Diário Oficial dizendo que não foi um dia antes. Então, quer dizer, piorou ainda mais a situação para ele, né? Piorou ainda mais para ele, porque agora essa defesa aí pode ser até, que não era uma defesa forte, na minha opinião, mas poderia, aí vai ser colocada por água abaixo. Mas ainda que você tivesse entrado e depois foi exonerado, e aí tecnicamente entrou como diplomata... Ele já tinha se despedido, né? Teria que sair imediatamente quando você teve a exoneração, porque aí você agora, é como você vir para aqui, por exemplo, como um F1 para estudar na escola e deixar de ir para a escola. Você perde seu status. Se perder o status, você está nos Estados Unidos em violação da lei de imigração. Isso vai mais adiante ainda. O cidadão que fez isso, no caso, qualquer pessoa que faça isso, cometeu fraude imigratória, você agora é barrado por vida. Então, ele vai ter um banimento por vida, ele nunca mais pode ser considerado admissível nos Estados Unidos, por causa do que ele fez. Claro que isso depende da imigração verificar que isso aconteceu, fazer a expulsão dele, a deportação, ou se ele sair voluntariamente. Mas o fato de que ele cometeu fraude, se a imigração for considerar isso daqui para frente, ele não pode mais conseguir um green card, não pode mais conseguir um visto qualquer. Há algumas exceções, ele pode conseguir um waiver, um perdão, se tiver um parente americano que vai sofrer, blá, blá, blá. Aí são outros 500, mas basicamente essa pessoa ficou tecnicamente inadmissível por vida. Talvez na outra encarnação, se ele acreditar nisso, ele possa entrar aqui. Mas nessa não dá mais. Queria só fazer uma pergunta. Primeiro, disseram que entraram com um pedido de extradição dele lá no STF. Já existe uma solicitação. E aí é um pedido do governo brasileiro que pode chegar aqui. Não, eu sei que não existem acordos de extradição entre Brasil e Estados Unidos, já firmados, que são válidos, né? No caso de um pedido específico, é possível que isso aconteça? Porque ele diz que está em Miami, ele mostra, mas ninguém sabe o paradeiro dele. Só que daqui a pouco você pega a localização do Twitter. Eu já vi umas fotos, eu até imagino onde ele está. Né? Vai ser muito fácil de pegar. Ele pode ser extraditado e deportado? Sim, o governo americano vai ter interesse em fazer isso, porque eles querem também, quando uma pessoa fugir daqui e for ao seu país, e for ao país de origem, que eles possam também conseguir a extradição. Aí tem uma coisa complicada com o Brasil, a Constituição Federal no Brasil não permite o Brasil extraditar seus cidadãos americanos, mas um caso como esse, ele não é cidadão americano, ele é apenas brasileiro, ele não está no Brasil para o Estados Unidos está pedindo ele para vir para aqui, é ao contrário, é o próprio Brasil pedindo para repatriar ele ao Brasil, devolver ele ao Brasil para ele ser processado no caso criminal. Isso aí, essa parte eu não acompanho, porque eu não acompanho a política brasileira, mas do ponto de vista dos Estados Unidos aqui, ele cometeu fraude migratória e ele vai ser, se for cumprido normalmente tudo como tem que ser na lei, ele vai ser barrado por vida e a extradição, o retorno dele ao Brasil deve ser obedecido pelas instituições americanas, porque eles também querem o mesmo. Se acontecer um americano, por exemplo, fugir daqui e ir lá para o Brasil, os Estados Unidos quiserem mandar ele de volta para aqui, eles querem que o Brasil realmente persiga essas pessoas. Você lembra do caso daquela brasileira? Eu falei nos programas anteriores. Sim. Que ela veio para aqui, se naturalizou, matou o marido dela, americano, fugiu para o Brasil e os Estados Unidos pediram para o Brasil devolver ela para cá. Tiraram a cidadania brasileira dela e mandaram ela de volta, né? Foi isso que fizeram. Acabou que teve uma súmula do Supremo Tribunal Federal que decretou que se você se naturalizou voluntariamente, você perdeu a naturalização brasileira para esse efeito. Então, ela acabou sendo mandada de volta para aqui, deve estar na cadeia lá apodrecendo, porque ela matou realmente o marido dela, né, o americano. Mas, enfim, esse é outro caso. Mas o caso do cidadão aí que você falou, do Abraham, ele realmente está numa situação difícil, porque ele não vai mais poder contar com os Estados Unidos para visitar, passear, morar. E se ele tem essa indicação para o Banco Mundial, que é em Washington, um abraço, esqueça, vai ficar na memória, porque ele não vai poder nem vir para cá para assumir essa posição. Os Estados Unidos façam uma exceção, dê um perdão a ele por questão diplomática, aí pode ser que tá, mas se ele quiser aplicar, por exemplo, um EB2 ou um EB3, já era. Esse aí não, já era.
Doutor, eu na realidade já estou até ouvindo, olha só, esse aqui é o tweet dele, olha só. Agradeço a todos que me ajudaram a chegar em segurança aos Estados Unidos, seja os que agiram diretamente, foram dezenas de pessoas, vai ter que contar cada um agora, hein? Ou aos que oram por mim. Aproveito para dizer que estou bem. Quanto à culinária internacional, ontem fiquei tentado comer uns tacos no Taco Hell e acabou sendo no KFC. Ok, e ele tá tirando onda ainda, ele tá zoando as pessoas, o que é mais lamentável ainda, sabe? Tipo, eu acho que não vai ficar bem, eu acho que a conta vem, e a conta deve vir com força, inclusive. Doutor, muito obrigado. Como? Não, Desculpa. eu só ia falar, se alguém quiser devolver o favor, que ele está zoando as pessoas aí, a imigração tem o hotline aí que você pode ligar e dizer que você conhece uma pessoa que cometeu fraude e, no caso, indicar a situação dele. E aí, se tiver uma, duas, três, quatro, cinco, 10, 20, 30 ligações, Começa a chamar atenção, né? Em relação a isso. Então tá. Doutor, aproveita então. Qual que é você sabe qual que é o hotline ou é só procurar na internet? Tá fácil. É só procurar na internet. Você vai no site da imigração, uscis.gov, e põe lá fraud, né? FARUD, fraud hotline. E lá tem um número que você pode acessar, tem um formulário que você preenche, manda para lá, e aí isso aí vai ser verificado. Isso pode usar para qualquer tipo de coisa, mas quando você manda uma vez, duas vezes, 30, 40, e muita gente vai mandando, fatalmente eles vão acabar, peraí, esse cara aqui cometeu fraude, realmente vai ficar calado, todo mundo já denunciando ele, e aí eles podem realmente ir buscar ele, né? Eu quero aproveitar que eu sei que agora a Bárbara Ganser vai estar assistindo esse vídeo. Ouviu, Bárbara? Pega a sua força no Twitter aí, os nossos queridos seguidores, e vamos lá para o site da imigração. Já vou deixar nesse tweet aqui, porque esse vídeo já virou tweet. Vou deixar aqui o link para as pessoas já entrarem em contato. Eu acho que é assim que tem que fazer, né? Enquanto um monte de gente quer entrar aqui nos Estados Unidos de forma legal, de forma bacana, vem um tipo estranho desse aí e vem zoar com a cabeça das pessoas que querem realmente estar aqui de forma correta. Então tá errado. Doutor Marcelo, mais uma vez, muito obrigado por você estar hoje aqui. E a gente, você sabe, a casa é sua, né? Venha sempre que quiser e sempre que a gente precisar também. Obrigado e boa noite a todos. Obrigado, doutor Marcelo. É isso aí, gente. Fica aí a informação. Eu quero aproveitar para ler alguns comentários aqui. Né? A gente já teve, inclusive, algumas pessoas comentando sobre o caso do Weintraub. Né? Alguns especialistas dizem, inclusive, que ele teria cometido o crime de falsidade ideológica, mas no caso agora, o doutor acabou de explicar que a situação é um pouco mais complicada para ele. Né? Então, olha só, eu tenho aqui a Geni Lima dando boa noite para a gente. Ela está na Zona Leste, em São Paulo. Obrigado, Geni, pela sua audiência. Você que está aqui. Angélica Roldan assistindo a gente direto da casa dela. Muito obrigado mesmo. Aqui em Utah. O ACS. Gente, quem sobreviver até a passagem de 2021 já vai estar na história, viu? É verdade.